Resolução CONTRAN número 231/2007. Estabelece o sistema de placas de identificação de veículos. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1º, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Considerando o disposto nos artigos 115, 221 e 230 nos inciso 1º, 4º e 6º do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que estabelece que o CONTRAN definirá os modelos e especificações das placas de identificação dos veículos. Considerando a necessidade de melhor identificação dos veículos e tendo em vista que consta dos processos números 8000.0162227/2006 8000.0278003/2006 a 34, resolve. Artigo 1º. Após o registro no órgão de trânsito, cada veículo será identificado por placas dianteira e traseira, afixadas em primeiro plano integrante do mesmo, contendo 7 caracteres alfanuméricos individualizados, sendo o primeiro grupo composto por 3, resultante do arranjo, com repetição de 26 letras, tomadas 3 a 3, e o segundo grupo composto por 4, resultante do arranjo, com repetição, de 10 algarismos, tomados 4 a 4. Parágrafo 1º. Além dos caracteres previstos neste artigo, as placas dianteira e traseira deverão conter, gravados em tarjetas removíveis a elas afixadas, a sigla identificadora da unidade da federação e o nome do município de registro do veículo, exceção feita às placas dos veículos oficiais, de representação, aos pertencentes a missões diplomáticas, às repartições consulares, aos organismos internacionais, aos funcionários estrangeiros administrativos de carreira e aos peritos estrangeiros de cooperação internacional. Parágrafo 2º. As placas excepcionalizadas no parágrafo anterior deverão conter, gravados nas tarjetas ou, em espaço correspondente, na própria placa, os seguintes caracteres: e veículos oficiais da União, Brasil. 2. Veículos oficiais das unidades da Federação, nome da unidade da Federação. 3. Veículos oficiais dos municípios, sigla da unidade da Federação e nome do município. 4. As placas dos veículos automotores pertencentes às missões diplomáticas, às repartições consulares, aos organismos internacionais, aos funcionários estrangeiros administrativos de carreira e aos peritos estrangeiros de cooperação internacional deverão conter as seguintes gravações estampadas na parte central superior da placa, tarjeta, substituindo-se a identificação do município. A. CMD, para os veículos de uso dos chefes de missão diplomática. B. CD, para os veículos pertencentes ao corpo diplomático. C. Inciso 100, para os veículos pertencentes ao corpo consular. D. OI, para os veículos pertencentes a organismos internacionais. E. ADM, para os veículos pertencentes a funcionários administrativos de carreira estrangeiros de missões diplomáticas, repartições consulares e representações de organismos internacionais. F. C. Para os veículos pertencentes a peritos estrangeiros sem residência permanente que venham ao Brasil no âmbito de acordo de cooperação internacional. Parágrafo 3º. A placa traseira será obrigatoriamente lacrada à estrutura do veículo, juntamente com a tarjeta, em local de visualização integral. Parágrafo 4º. Os caracteres das placas de identificação serão gravados em alto relevo. Artigo 2º. As dimensões,
cores e demais características das placas obedecerão às especificações constantes do anexo da presente resolução. Artigo 3º. No caso de mudança de categoria de veículos, as placas deverão ser alteradas para as de cor da nova categoria, permanecendo entretanto a mesma identificação alfanumérica. Artigo 4º. O órgão máximo executivo de trânsito da União estabelecerá normas técnicas para a distribuição e controle das séries alfanuméricas. Artigo 5º. As placas serão confeccionadas por fabricantes credenciados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, obedecendo às formalidades legais vigentes. Parágrafo 1º. Será obrigatória a gravação do registro do fabricante em superfície plana da placa e da tarjeta, de modo a não ser obstruída sua visão quando afixadas nos veículos, obedecidas às especificações contidas no anexo da presente resolução. Parágrafo 2º. Aos órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, caberá credenciar o fabricante de placas e tarjetas, bem como a fiscalização do disposto neste artigo. Parágrafo 3º. O fabricante de placas e tarjetas que deixar de observar as especificações constantes da presente resolução e dos demais dispositivos legais que regulamentam o sistema de placas de identificação de veículos, terá seu credenciamento cancelado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal. Parágrafo 4º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal estabelecerão as abreviaturas, quando necessárias, dos nomes dos municípios de sua unidade de federação, a serem gravados nas tarjetas. Artigo 6º. Os veículos de 2 ou 3 rodas do tipo motocicleta, motoneta, ciclomotor e triciclo ficam obrigados a utilizar placa traseira de identificação com película refletiva conforme especificado no anexo desta resolução e obedecer aos seguintes prazos. E na categoria aluguel, para todos os veículos, a partir de 1º de janeiro de 2008. 2. Nas demais categorias, os veículos registrados a partir de 1º de janeiro de 2008 e os transferidos de município. Parágrafo único. Os demais veículos, fabricados a partir de 1 de abril de 2012, deverão utilizar obrigatoriamente placas e tarjetas confeccionadas com películas refletivas, atendidas às especificações do anexo desta resolução. Artigo 7º. Os veículos com placa de identificação em desacordo com as especificações de dimensão, película refletiva, cor e tipologia deverão adequar-se quando da mudança de município. Artigo 8º. Será obrigatório o uso de segunda placa traseira de identificação nos veículos em que a aplicação do dispositivo de engate para reboques resultar no encobrimento, total ou parcial, da placa traseira localizada no centro geométrico do veículo. Parágrafo único. Não será exigida a segunda placa traseira para os veículos em que a aplicação do dispositivo de engate de reboques não cause prejuízo para a visibilidade da placa de identificação traseira. Artigo 9º. A segunda placa de identificação será posta em local visível, ao lado direito da traseira do veículo, podendo ser instalada no para-choque ou na carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores. Parágrafo único. A segunda placa de identificação será lacrada na parte estrutural do veículo em que estiver instalada, para-choque ou carroceria. Artigo 10. O não cumprimento do disposto nesta resolução implicará na aplicação das penalidades previstas nos artigos 221 e 230 inciso 1º, 4º e 6º do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 11. Esta resolução entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008, revogando as resoluções número 783/94 e 45/98, do CONTRAN, e demais disposições em contrário.